Experiência com o arquétipo da Afrodite e como ativá-lo. Sejam muito bem-vindos ao canal Luz da Alma. Meu nome é Vitória, eu sou terapeuta holística, treinadora. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre minha experiência com esse arquétipo. De fato, um arquétipo muito poderoso. Eu vou dar uma breve introdução para vocês sobre o porquê ele é tão poderoso assim e como podemos nós, mulheres, ativar, até os homens também, se quiserem, podem ativar esse arquétipo. Como começou a minha jornada para ativar esse arquétipo? Aos 18 anos, mais ou menos ali, antes do meu processo de despertar da consciência, no qual eu contei para vocês aqui no card de informações, lá em torno de mais ou menos dos meus 18 para os 19 anos, eu ativei esse arquétipo sem saber que eu estava ativando. Só hoje eu tenho noção de que eu ativei o arquétipo da Afrodite. Eu utilizei esse arquétipo acho que em torno de quase um ano, e então eu posso falar com vocês com convicção que eu tenho uma boa experiência com esse arquétipo. E óbvio que também por conta de ter estudado depois, né, dos meus 22 anos, eu fui estudar psicologia analítica junguiana, e lá fala muito sobre as deusas, os mitos, as mitologias, e que na verdade os arquétipos de deuses e deusas são arquétipos extremamente poderosos, extremamente fortes, né? São arquétipos mitológicos e são arquétipos que já existem na nossa psique. Que isso eu vou falar um pouco para vocês no decorrer do vídeo. Quando eu ativei esse arquétipo lá em torno dos meus 18, 19 anos, eu estava no meu primeiro emprego, né? E eu tava indo de mal a pior lá, né? Eu tava conseguindo ser promovida. Para quem não sabe, no vídeo que eu contei um pouco da minha jornada de despertar da consciência, era relacionado a suporte técnico, e eu utilizei esse arquétipo através de uma música, né? Foi a forma que eu ativei o arquétipo, que era uma música Evoque o Poder da Afrodite. E eu nem sabia muito sobre esse mundo de arquétipos, não sabia nem da existência de Carl Jung, nem de física quântica, lei da atração, cocriação da realidade, mas eu já estava ali ativando um arquétipo sem saber, inclusive fazendo banhos de Afrodite que eu via no YouTube, e fazia ali como se fosse mesmo uma simpatia, fazia aquele pequeno ritual. E eu ouvia essa música todos os dias, né? Quando eu comecei a utilizar, eu lembro que nesse período que eu utilizei ele, que eu tava indo de mal a pior aonde eu trabalhava, eu comecei a me tornar muito popular na empresa na qual eu trabalhava, né? As pessoas conversavam comigo, as pessoas se atraíam por mim, tanto homens e mulheres conversavam comigo. Então foi uma época que, assim, eu nunca estive só, digamos assim, porque depois eu vou entrar em aspectos muito mais profundos, né? Eu me sentia só, mas sempre acompanhada, digamos assim. Que isso é uma das sombras do arquétipo da Afrodite, que eu vou falar mais pra frente pra vocês sobre isso. Me sentia só, mas nunca sem companhias, né? Tinha sempre um monte de gente ao redor, atraía muita atenção masculina, assim. Era uma época no qual eu era muito imatura, né? Graças a Deus a gente olha assim pro passado e vê o quanto a gente deu um salto quântico, né? O quanto a gente expandiu a consciência. Então muitas coisas das quais eu pensava em relação a relacionamentos afetivos ou como se comportar mudou, né? Completamente. Mas naquela época tinha muito essa questão de atração masculina. Então foi um arquétipo que é um arquétipo que te torna extremamente magnética, extremamente assim, você puxa, parece, sabe? Você se torna um grande imã que vai atraindo pessoas e pessoas e pessoas. Só que qual que é o problema, né? Que tem o lado sombra dessa questão. A gente sabe quando a gente vai atraindo de tudo, sempre vai vir algo, né, ali que não é tão interessante no meio dessa atração toda, que você se torna um imã magnético. É como se cada pessoa que passasse ali, tanto amizades, tanto relacionamentos amorosos, você sente que vai tirando um pouco de você, né? Pelo menos é o que eu sentia. E isso eu já compreendo mais a fundo o que estava ocorrendo hoje, né?
Hoje eu compreendo o que estava ocorrendo. A gente atrai aquilo que a gente é. Então eu estava atraindo aquilo conforme eu era naquela fase. Isso vai te levando para o lado sombra do arquétipo da Afrodite, que é justamente uma das sombras perigosíssimas, tá, gente? É a depressão, tá? A depressão é uma das sombras do arquétipo da Afrodite, porque você sente que as pessoas só se atraem por você para tirar um pouco ali de você para depois ir embora. Porque não é um arquétipo, se a gente for falar no sentido de relacionamentos amorosos, que vai talvez te trazer uma questão de relacionamento sério. Isso vai depender muito também, óbvio, de N fatores, né, gente? Da sua consciência do momento para utilizar aquele arquétipo, o que você acredita, se você já é casado ou não, entende? E também seus valores, suas virtudes. Agora, naquela época na qual eu era muito imatura, muito nova, então você acaba se deixando ser sugada, digamos assim, né? Ali, sabe, aquelas amizades que vêm só pra tirar um pouquinho e ir embora, né? E também um dos lados sombras é uma máscara muito forte, né? Uma máscara que parece que você tá toda arrumada, feliz, alegre, fora, né? Externamente, mas dentro você meio que tá podre. Isso é uma das sombras desse arquétipo, né? Que quando você chega em casa você tá se sentindo solitária, ninguém te entende. É um grande dilema da sombra do arquétipo da Afrodite. Óbvio que todos esses fatores de sombra vai depender do nível de consciência que você tem. Por exemplo, se eu ativar o arquétipo da Afrodite hoje, que inclusive eu estou ativando o arquétipo da Afrodite, gente, é outra coisa. Você não vai... esse gatilho, esse ponto aonde foi ativado lá do sombra no passado, não será ativado hoje, entende? Porque eu tenho outra concepção, eu tenho outros valores, eu tenho as minhas virtudes que foram sendo moldadas com o tempo, com o amadurecimento, com o sofrimento. Então, a gente vai se transformando. Se você tiver uma boa consciência de expansão, dificilmente você vai ativar esse lado sombra muito trevoso, digamos assim, né? Porque é um lado sombra trevoso. Foi quando eu tive as minhas maiores crises existenciais. Foi quando eu estava utilizando o arquétipo da Afrodite. E vamos ir para um lado positivo também da coisa, porque tem muitas coisas positivas que ocorreram. Foi a questão financeira. Não vi muitas pessoas falando sobre isso, mas, gente, o arquétipo da Afrodite é um arquétipo que traz retornos financeiros, sim. Foi o arquétipo que me fez voar ali na empresa na qual eu trabalhava. Era promovida todo mês. Sério mesmo, gente. Era tipo assim, 30 dias promovida, depois de 30 dias promovida novamente. E os clientes, como era telemarketing, né, suporte técnico telefônico, os clientes gostavam de mim. Então eu recebia feedbacks, que é o que contava, né, ali nas qualificações para receber até bonificações no final do mês, era os feedbacks. E tanto homens quanto mulheres, todos gostavam de mim, gostavam da minha comunicação, se atraíam por ela. E mesmo se eu tinha que dar alguma resolução negativa, eles acabavam dando um feedback positivo, porque eu conseguia contornar ali na minha comunicação o que estava ocorrendo, né? Os problemas que tinham que ser resolvidos, mas de uma maneira bem sutil, de uma maneira bem fofa, digamos assim, né? Uma maneira muito amorosa, né? Porque a Afrodite é a deusa do amor, né, gente? E uma das coisas boas do lado do arquétipo da Afrodite é essa questão, você fica muito mais aberta, parece que o seu chakra, o chakra do coração parece que se expande mais. Você fica muito mais sensível, tanto pro lado negativo, tanto pro lado positivo. Então, no lado positivo, você fica muito aberta para a espiritualidade, para experiências espirituais fortes com o seu eu superior, com o self, né? Você fica mais aberta e suscetível a esse lado, né, yin, da força feminina. Então você fica muito suscetível a energias espirituais e também suscetível a energias espirituais negativas dos outros também, daquilo que você vê à sua volta. Só que, óbvio,
que o que vai determinar o que você vê fora nos outros e à sua volta é o que tem de sombra dentro de você, né? Então, se você tratar suas sombras internas, analisar elas, trazer a consciência sempre que puder, enquanto você utiliza o arquétipo da Afrodite, com certeza você vai trilhar um caminho bem melhor que o meu quando eu utilizei no passado. Uma das coisas, então, provavelmente, que o arquétipo da Afrodite ajuda é na questão de vendas, comunicação, clientes. Os clientes gostam de você, te traz feedbacks. Você se torna um imã atrator, literalmente, e, consequentemente, isso vai trazer o dinheiro. O lado negativo justamente foi esse lado atrator de atrair a atenção masculina, inclusive de homens casados, que foi o que ocorreu no meu caso, no qual eu achava um absurdo, acho até hoje. Obviamente, porque isso faz parte dos meus valores e graças a Deus também fazia parte dos meus valores lá no passado. Então, você atrai de tudo, tá, gente? Você atrai os solteiros, você se apaixona, porque eu me apaixonei. Eu acho que enquanto eu utilizei o arquétipo da Afrodite, eu me apaixonei por 2 meninos, né? Aquela paixão tórrida, sabe? Mas eu acabei ficando com eles. Então, tem um pouco disso também, mas eu era imatura. Então talvez eu não posso colocar a culpa totalmente no arquétipo, né? Outra coisa, se você é uma mulher que você está com uma baixa autoestima, o arquétipo da Afrodite vai te trazer uma autoestima mesmo em relação à sua aparência, em relação ao seu corpo, em relação a querer se cuidar. Uma coisa que você vai querer muito é se cuidar, comprar roupa. Eu fiquei muito assim nessa época, né? Da mesma forma que eu ganhava dinheiro, como eu era imatura, né? Da mesma forma que eu ganhava dinheiro, eu gastava dinheiro em roupa, maquiagem. Então, os desejos, né? Até restaurantes, eu gostava muito de sair para restaurantes, eu gosto até hoje, mas hoje eu sempre peso, né, na balança. Naquela época não, eu gostava de sair quase todos os dias em restaurante, almoçar depois do trabalho, com os amigos, muitas festas também. Só que no fim acabou me cansando, né? Eu comecei a sentir aquele mundo um pouco vazio, né? Festas, pessoas que vinham e saíam, amizades que parecia que só tava, né, lá para querer te sugar. Então, como foi antes do meu processo de despertar, óbvio que eu ia sentir essas questões, né? Que na verdade já são sinais de que você vai despertar daqui a um tempo, né? É aquilo que eu falo, o sofrimento é bom, e a gente aprende muito com o sofrimento. A gente aprende no amor, mas também aprende na dor. Então, eu aprendi muito nessas fases qual eu estava utilizando esse arquétipo sem saber. Hoje eu estou utilizando o arquétipo da Afrodite e, assim, pra mim realmente está sendo outra coisa, sabe? Como hoje eu tenho mais respaldo, eu tenho técnicas, eu tenho outra consciência, outra filosofia de vida, uma filosofia de vida quântica, uma filosofia onde eu sou a protagonista da minha vida. Tudo muda, né? Quando a gente sai de um papel de vítima. Então, utilizar esse arquétipo está sendo muito bom, porque ele está me ajudando muito na autoestima, em querer me arrumar e também está fazendo com que eu me torne um imã. E para mim, sendo empreendedora, me tornar um imã de clientes hoje, né, está sendo ótimo. E uma das coisas que eu estou percebendo também com a ativação hoje, sendo quem eu sou, é que estou enxergando o belo com muito mais facilidade do que quando eu estava com uns arquétipos um pouco mais masculinos, né? Enxergo o belo, a gratidão, o amor incondicional do todo, a inspiração, a criatividade. Uma coisa que eu não posso esquecer, gente, por que eu falei que arquétipos de Deus e deusas são tão fortes? Porque deuses criam, deusas criam. Se você é um empreendedor, se você é uma empreendedora, se você utilizar um arquétipo de deuses, eles criam, eles geram. E uma empresa é basicamente um filho, você tem que criar coisas, você tem que criar estratégias, você tem que criar a todo tempo, criar produtos. Então, esse arquétipo da Afrodite, ele traz muitas ideias, é a todo momento. Eu tenho que até respirar às vezes, porque
pegar um caderno para anotar todas as ideias que vem, porque é muita ideia que eu tô tendo com o arquétipo da Afrodite, gente, de produto, de estratégia para vendas, de lançamentos, enfim, de metodologias, né, já que eu tenho esse conhecimento e técnicas que eu já criei. Então, é um arquétipo muito bom nessa visão consciente. É um arquétipo incrível. Eu acho que todos os arquétipos, quando você utiliza ele numa visão consciente, numa visão de protagonista, numa visão de expansão de consciência a todo momento, a todo instante, você vai ativar muito bem o lado luz e você vai conseguir lidar com o lado sombra, porque sempre vai ter o lado sombra, mas você vai saber lidar, né? Porque se você tem uma ferramenta, por exemplo, se vier um desânimo, uma depressão e você tiver uma ferramenta de limpeza, né, de reprogramação mental, de limpeza emocional, de limpeza de crenças, de emoções negativas, você sai dessa, você sabe lidar. E se o arquétipo está te mostrando algo ali, é porque você tem que lidar com aquilo. Que nem eu falo, gente, no passado eu era uma vítima. Eu vibrava como uma vítima. Então, óbvio que eu ia atrair pessoas, situações, para que eu me sentisse mais vítima ainda, né? Hoje já é diferente. Eu utilizo o arquétipo da Afrodite e eu me sinto protagonista. Então, é um ótimo arquétipo, eu recomendo, tá? Eu não vejo, assim, se você tá nesse caminho de despertar da consciência, utilize o arquétipo da Afrodite, você vai saber lidar nos momentos sombrios que possam vir com a ativação dela. E também, gente, uma coisa que eu vou falar, os arquétipos de deuses e deusas, eles já existem na nossa psique, lembra que eu falei isso pra vocês? Todas nós mulheres já temos essas deusas em nós. Aí a gente precisa ver qual que a gente tem uma ativada mais que a outra. Eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, porque tem mulheres que já são do arquétipo da Afrodite. Aí se ela ativar o arquétipo da Afrodite, pra que ela vai fazer isso se ela já tem a deusa Afrodite muito forte nela? Por exemplo, uma das deusas que eu tenho ativadas, sem precisar observar arquétipos nem nada, sem precisar de ativação, ela já está em mim, eu já passei pelos processos psíquicos que esse arquétipo passa, que é o arquétipo da Perséfone, por exemplo. Isso eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, tá? Mas você já tem ali as deusas já ativadas em você, isso é psicologia analítica junguiana. A Perséfone, ela justamente é uma deusa, normalmente mulheres que gostam de estudar sobre a mente humana, porque ela é a senhora do submundo, né? Então ela gosta de estudar muito sobre o inconsciente, as sombras, o que assombra a humanidade. Por que as pessoas não olham para as suas sombras? Por que as pessoas não transformam as suas crenças limitantes? Então esse é um dos arquétipos que normalmente mulheres que vão para um lado da psicologia, da terapia holística, da taromancia, né, mulheres oraculistas, elas são mulheres provavelmente com esse arquétipo já, né, que ela já tem nato nelas o arquétipo da Perséfone. Assim como tem mulheres que já têm o arquétipo da Afrodite. Então, se ela já tem o arquétipo da Afrodite, para que ela vai ativar o arquétipo da Afrodite, entende? Agora, se é uma mulher, por exemplo, que tem um arquétipo como o da Atena, né? Uma mulher também bem racional, que gosta muito de livros, sabedoria, que é um dos arquétipos que eu tenho fortes também, mas normalmente são mulheres que gostam de direito, estudos, né? São mulheres muito estudiosas, que passam assim, horas estudando, arquétipo de Atena total. Ela pode ativar uma Afrodite para equilibrar ali as deusas que ela tem. E também tem outros arquétipos de outras deusas, tem o arquétipo de Hera, que eu posso falar para vocês, que é um dos arquétipos muito interessantes para mulheres que querem se casar e mulheres casadas, porque é o arquétipo da matriarca, é a deusa que se senta ao lado de Zeus. Então o arquétipo de Hera é um ótimo arquétipo para casamentos, por exemplo. Óbvio que tudo tem luz e sombra. Então, assim, toda mulher já tem uma deusa. Aí você tem que ver qual deusa você tem. Se você já tiver a Afrodite,
aí eu recomendo que você não precise usar, porque você já tem a Afrodite. Mulheres que já têm a Afrodite, elas já passam por tudo isso que eu falei quando eu ativei. Aquela coisa que você sente que as pessoas só te veem como um rosto bonito, que as pessoas só te veem pela sua aparência, que dentro ninguém te conhece. São muitas questões das mulheres que já têm essa deusa bem forte. Eu conheço, inclusive, a minha irmã, ela tem um arquétipo da Afrodite muito forte, tá? E você percebe que o drama é o mesmo drama da Afrodite. Inclusive, mulheres que estão em matrimônio, elas ficam muito carentes, pode acabar ocorrendo isso. Por quê? Porque ela quer a atenção do marido, então elas podem acabar ficando muito carentes, que é o que ocorre no mito. Tudo que está acima é o que está embaixo, né? As histórias, os mitos falam muito sobre a nossa psique. Então, mulheres que já têm essa Afrodite ativada, é só você ver nesses sinais. Se você já é uma mulher um pouco carente, que você queria mais atenção do seu marido, por exemplo, ou do seu namorado. Então, esse é um dos lados sombra, do arquétipo da Afrodite, que é quando ela não ativa o amor próprio, ela ativou, na verdade, o amor que ela necessita do outro a todo instante. E para isso, é claro, alinhado ao uso de arquétipos, sempre tem que andar junto, ó, gente, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, para você sempre estar consciente, sempre estar expandindo, sempre estar consciente de tudo que está ocorrendo ali enquanto você usa o arquétipo, para você resolver, né? Porque o saudável é a gente estar em ponto zero, no ponto de Deus, no ponto do self, né? Aonde a gente sinta o amor por nós mesmos e, consequentemente, assim, a gente pode sentir amor pelos outros, né? Ame a si mesmo para depois conseguir amar o próximo. Se ativar esse lado luz da Afrodite, garota, você vai longe. Eu posso trazer sobre as outras deusas, que é bem interessante nós mulheres observarmos todas elas, que todas elas têm uma sementinha boa para nós. O arquétipo da Deméter, para cuidar dos filhos, mas tem que ter equilíbrio para ela não acabar sendo a mãe do marido, porque também tem isso. Então é isso. A cada vídeo que eu vou fazendo de uma deusa vai dar para ver se você se identifica com ela. Se você já se identifica, então aí eu recomendo que você não precise ativar esse arquétipo, porque já está em você. Então se inscreva no canal, dá um like e até os próximos vídeos.